Pode se assentar dando glória a Deus, misturado com aleluia. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto bastante conhecido que já tem até louvor. O texto que nós acabamos de ler vai dizer de um personagem por nome chamado Simão. A Bíblia vai dizer que, porém, Simão está pescando a noite toda e nada ele pesca, nada ele consegue pegar. A Bíblia vai dizer que a profissão de Simão era a pesca, a profissão de Simão era o mar. A Bíblia vai dizer que Jesus aqui, ele vai chegar até o lago de Genezaré. Só que vai me chamar a atenção que Jesus, ele não chega só nesse lago. Jesus, ele chega com uma multidão. A Bíblia, ela vai dizer que quando Jesus, ele chega até o lago de Genezaré, a Bíblia vai dizer que Simão estava ali uma posição. Qual era a posição? Lavando a rede. Porém, alguns pregadores dizem que Simão estava desistindo. Alguns pregadores dizem que Simão estava abandonando. Só que o texto não vai deixar específico se Simão ia parar ou Simão ia voltar a pescar. A Bíblia vai dizer que, porém, Jesus aqui vai entrar dentro do barco de Simão. Jesus aqui, ele acaba de anunciar o evangelho e vai virar para Simão e dizer: Simão, vai no lugar mais fundo desse rio aqui e lança a rede. Para quem não conhece, o lago de Genezaré, ele era dividido em 3 partes. Vou repetir de novo. O lago de Genezaré, ele era dividido em 3 partes. Porém, no livro de Lucas, livro de Marcos, o livro de João, que fala sobre um lago, vai dizer um lago só. Por quê? Porém, aqui, Jesus, ele vai virar em uma parte para Simão e dizer: Simão, lança a rede no lugar mais fundo desse rio. Porém, Simão podia virar e dizer: Senhor, estou a noite toda pescando e nada peguei. Simão podia virar e dizer: Senhor, estou a noite toda lançando e nada consegui pegar. Porém, Davi vai escrever a carta dizendo que o choro pode até durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem quando amanhecer. Eu vou aplicar isso. O choro pode até durar uma noite, vírgula, como significa vírgula, significa parar. É Deus dizendo assim: o choro pode até durar a noite, mas a alegria vem quando amanhecer. Pega na mão do irmão que está do teu lado, pega na mão dele e pega marabidântria. Vira para ele e fala: tem milagre vindo para dentro do meu barco. Fala para ele: tem milagre vindo para dentro da tua embarcação. Glória é Deus dizendo: o teu milagre vai ser maior do que você imagina. Só quem tem glória para dar da glória aqui nessa noite, porque tem anjo de guerra aqui. Porém, é uma parte do lago. A segunda parte do lago, Jesus aqui, ele vai virar uma palavra. Qual é a palavra? Vamos atravessar do outro lado da margem. Porém, Jesus aqui está a noite toda pescando. Jesus aqui está a noite toda anunciando o evangelho. Jesus aqui, ele está a noite toda, o dia todo pregando. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Jesus libera essa palavra, atravessar do outro lado da margem, Jesus aqui, ele está cansado. Quando Jesus, ele entra dentro do barco, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dormir. Algumas Bíblias vai dizer que Jesus vai ter um profundo sono. A Bíblia diz que o barco já está distante da terra. Veio uma tempestade ao contrário. Por quê? O barco tem um sentido. Porém, quem está no barco? Porém, Pedro. Quem está no barco? João. Quem está no barco? Tiago. Quem está no barco? Os discípulos. Só que a Bíblia vai dizer que o vento que bate no mar é o contrário. É o contrário, que é tão forte que a Bíblia vai dizer que as madeiras do barco vai querer se quebrar. O barco está enchendo de água. Naquela época era existido uma cunha. Para que cunha? A cunha é quando o barco enchia de água. Porém, o discípulo descia com a cunha e jogava a água para o lado de fora. Para quê? O barco não me aplique. Imagina a noite toda eles pegando a água do fundo do barco e jogando para o lado de fora. Hoje não. Hoje existe
enche de água, o motor já trabalha automaticamente. Ele puxa a água que está de dentro do barco e joga para o lado de fora. Aí Pedro vai virar para Tiago, Tiago vai virar para João, João vai virar para o discípulo e vai dizer: nós vamos afundar, vamos acordar o mestre, porque nós vai a pique. Jesus está dormindo. Escuta isso aqui, Jesus está dormindo. Oh, glória. Quando eles acordam o mestre vai levantar e vai dizer assim: rapaz, o que é que foi? Senhor, está vindo uma tempestade e nós vai a pique. Eu creio que Jesus olha para Pedro, eu creio que Jesus olha para Tiago, eu creio que Jesus olha para João e diz assim: Pedro, você viu quando eu cheguei, glória, naquele tanque de Betesda, e falei paralítico, pega a tua maca, levanta e anda. Lembre a gente eu vou brincar. Eu creio que Jesus vai virar para o discípulo e dizer: João, você viu quando aquela mulher tocou na ponta do meu manto? O que aconteceu? Eu vi sim, Senhor, que te saiu virtude. Eu creio que Jesus vai virar e dizer: ei, Tiago, tu viu quando eu entrei dentro da casa e a sogra de Pedro estava doente? O que aconteceu? O milagre aconteceu. Aí Jesus vai virar e dizer: vocês não viram, vocês não aprenderam. Aí o que vai me chamar a atenção, varão, que Jesus vai na ponta do barco e vai dizer: aquieta vento e aquieta mar. Pega na mão daquele irmão, pega na mão dele, vira pra ele e fala: quando tu não tiver força, ele vai levantar ao teu favor. Glória, pode pegar na glória, me celebre assar. Glória, quando tu não tem força para acalmar esse vento, Deus está dizendo: o teu barco não vai a pique, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai embora. Só quem é de guerra, pega, só quem é de guerra. Eu estou dizendo: tô eu levantando rocha e o teu barco não vai a pique. É Pria Santa, a promanância. Já vou aplicar isso aqui com muita força aqui em cima desse altar. Pega na mão dele e pega. Só que ele diz assim: pega na mão dele. Glória, vira pra ele e fala: cada glória que tu dá, fala pra ele, é um demônio que cai por terra. Fala: glória, porque nessa noite, quando tu tá dando glória pra Deus aqui, eu tô vendo um demônio caindo por terra. E Deus tá dizendo: teu barco não vai a pica. Tem vaso que tá pegando, tem vaso que tá recebendo. Já desceram o varão com uma marreta na mão, e esse varão tá dizendo: essa muralha não vai impedir a tua caminhada, essa prova não vai. Cadê vaso de guerra? Cadê vaso de guerra? Cadê? Quando eles estão pulando nessa porcaria, nós estamos dando glória pra Deus aqui, e Deus está guardando o Deus dentro da tua graça. Isso aqui, quando tu não tiver força para dominar, Deus vai entrar nessa guerra por mim. Ai, meu Deus, ele dá calavachulha. É Deus dizendo assim: quando tu não conseguir dominar esse problema, é Deus dizendo: tô eu na frente do teu barco, mas o teu barco não vai a pique, mas o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai encher de água. Atravessar do outro lado da margem. Isso aqui. Jesus agora fica
A Bíblia vai dizer que o discípulo atravessa do outro lado. Jesus ele vai se despedir da multidão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele fica para despedir da multidão, a Bíblia diz que, porém, aqui nesse período, Jesus ele vai subir o monte sozinho. Ele vai descer na quarta vigília da noite. Quarta vigília o quê? Quarta vigília pegava de 3 horas, que ia até 6 horas da manhã. Porém, eu creio aqui que Jesus, porém, está descendo num período de 3 horas da manhã. Quando Jesus está descendo, a Bíblia vai dizer que arriou uma neblina, porém o barco já está distante. A Bíblia vai dizer que Jesus aqui, porém, ele vai andando por cima das águas, na direção do barco. Quando Jesus vai andando na direção do barco, por cima das águas, o discípulo que está dentro da embarcação vai virar e dizer: é um fantasma que está vindo ali. Porém, como Pedro era ousado, como Pedro era atrevido, quando Pedro, glória, eu gostava muito de Pedro, não? É criação da Arábia. Ô glória, tudo dele era na espada, mas Deus soube aonde entregou o ministério dele. Porque significado do nome Pedro significa pedra, rocha. Ô glória, Pedro vai virar e dizer assim: se tu é Jesus, deixa que eu vou até ti por cima das águas. A Bíblia vai dizer aqui que, porém, ô glória, não vai dizer quantos passos Pedro andou. A Bíblia não vai deixar específico quanta andada Pedro andou. A Bíblia vai dizer que Pedro ele só afunda porque ele olha para o vento e ele olha para a água. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele está afundando, a Bíblia diz que ele vai clamar: mestre, mestre, eu estou lhe afundando. Aí Jesus ele vai na direção de Pedro, vai pegar na mão de Pedro e vai dizer: homem de pequena fé. Jesus levanta Pedro e coloca ele dentro do barco. Aí no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 6, vai dizer que um ao outro ajudou, e o teu companheiro disse: esforça-te.